Por que você luta tanto por algumas pessoas? É, já me perguntaram muito isso. Então vamos lá. Bom, quando eu defendo a ideia de que a gente precisa lutar pelas pessoas que a gente ama, pelas pessoas que são especiais pra gente, pelas pessoas que de alguma forma fazem bem pra gente, isso não está diretamente relacionado com algum tipo de inocência. Eu fiz um vídeo, né, recentemente falando sobre o olhar positivo em relação à vida, e lá eu explico que olhar para a vida com olhos mais positivos não significa, né, algum grau de inocência. Pelo contrário, muitas vezes olhar para a vida com olhos mais positivos talvez seja a única forma que a gente aprendeu de sobreviver a tudo isso. Então, eu já tive várias experiências assim na minha vida e acredito que todos vocês, na verdade, já se decepcionaram com outras pessoas, já se sentiram traídos, já viveram quebras de confiança, tristezas, sofrimento e muitas dores que muitas vezes são provocadas por algum tipo de quebra de expectativa em relação a outras pessoas. Mas o fato que é principal para mim em toda essa ideia de lutar pelas pessoas é que é um precedente muito perigoso tratar as pessoas como descartáveis, em que elas são interessantes enquanto são úteis e atrelar as relações humanas esse parâmetro de utilidade, para mim, é um precedente extremamente perigoso. A gente olhar para outro ser humano e outro indivíduo como sendo algo que pode nos beneficiar, no sentido de interesse pessoal mesmo, eu acho que o caminho não está bem aí. Eu sei que quando eu falo sobre lutar pelas pessoas que são importantes pela gente, é claro que existem muitos limites que a gente precisa respeitar para que a gente tenha os nossos altos cuidados, para que a gente não perca a nossa própria autenticidade, para que a gente não perca a nossa liberdade, para que a gente continue tendo todos os nossos direitos enquanto seres individuais. Porque eu falo isso por quê, né? Porque existe sim um risco, se a gente não souber equilibrar muito bem isso, pode existir eventualmente o risco de pessoas que acabam perdendo seus próprios valores e até mesmo sua própria dignidade para tentar constantemente agradar alguém, para tentar sempre estar próximo de alguma pessoa. Pô, a gente vê isso muito em relacionamentos que são abusivos, né, tóxicos, como acho que são os termos mais utilizados hoje em dia. A gente vê pessoas que realmente ali fazem cada coisa para tentar trazer uma pessoa de volta ou convencê-la de que ela precisa ficar, sendo que às vezes o mais correto é respeitar o direito da pessoa de querer ir, né? Mas isso são em casos em que isso já se torna algo disfuncional. O meu grande ponto nessa linha de defesa do ser humano e de pessoas que estão à nossa volta é sobre realmente reconhecer o real valor que essas pessoas têm para nós e agir de acordo com isso. Porque eu acho muito triste, acima de tudo, né, além de ser perigoso pra caramba, mas eu acho muito triste mesmo pessoas, né, que simplesmente descartam outras pessoas quando elas passam a ser desinteressantes para algum interesse pessoal delas. Então, essa ideia de comercialização de relações humanas, para mim, além de emagrecer muito a experiência humana, ela ainda empobrece. No sentido de que, se a gente retira o real significado que existe em relações interpessoais humanas, se a gente começa a tratar isso somente como ferramentas, pecinhas de um jogo para acelerar ou potencializar os nossos resultados, a gente está, ao meu ver, simplesmente aniquilando a real condição enquanto seres humanos do fato de nós sermos humanos. Essa ideia da humanidade presente no próprio conceito de ser humano, para mim, é essa humanidade em relação ao olhar sensível, a essa percepção sensibilizada a outras vidas, né? E, obviamente, a vidas humanas dentro desse quadro, né? Então, quando
Porque, assim, a gente vê, sem querer criticar ninguém, né? Mas, assim, a gente percebe isso, que vem sendo muito utilizado dentro do campo mercadológico, né? Então, empresarial ali. Você vê que tem muito essas narrativas, né, de criação de network, essa criação de que esteja sempre rodeado de pessoas que somam, esteja sempre com pessoas melhores do que você. Existe, né, toda essa narrativa que é vendida nesses interesses mercadológicos, em coaches, enfim. Acho que vocês entenderam. Mas o grande problema, a meu ver, nisso é porque talvez para os interesses que se busca naqueles ambientes faça sentido. E obviamente faz sentido, né? Porque pensa, se você está dentro de uma relação, se você só tem pessoas ali que estão a todo momento bem, são pessoas que agregam para os seus negócios, enfim, naturalmente você ser mais egoísta tende a aumentar os seus potenciais de performance. Mas a quais preços? O grande ponto é que preços muito altos podem ser pagos para você atingir essas performances que são vendidas. É por isso que eu falo que é preciso ter muito cuidado, né, nessa questão de grandes ambições, porque às vezes o caminho para se atingir certas coisas é um caminho muito devastador. Não só para si, mas para outras pessoas principalmente. Então ali você se envolve com a pessoa, cria laços sentimentais, laços afetivos, e aí simplesmente essa pessoa às vezes está passando por um problema familiar e ela se torna um fardo muito grande para os seus objetivos e por isso ela se torna descartável. Eu não consigo compadecer muito bem dessa ideia. Para mim isso é muito tirano, é muito desumano. Você simplesmente dizer que alguém já não é, alguém que fez parte da sua história, alguém que esteve com você em momentos difíceis, alguém que esteve contigo nas circunstâncias da vida, e aí essa pessoa simplesmente não pode mais fazer parte da minha vida porque ela não favorece o meu grow, né? Ela não favorece o meu crescimento pessoal ou profissional. Eu acho que essas narrativas elas ignoram muito, né, a questão do ser humano enquanto ser humano, né, que é detentor de sentimentos, de emoções e que não podem ou teoricamente não deveriam ser tratados como peças de um jogo ou como simplesmente máquinas isentas de emoções, isentas de sentimentos, porque uma das grandes consequências que a gente observa nesse precedente perigosíssimo, né, de tratar as pessoas como descartáveis, é que é simplesmente ignorado qualquer grau de responsabilidade afetiva e a lógica é uma lógica sempre de uma questão egóica, né, individualista, que se fosse individualista por si só para cada pessoa, estaria dentro do seu direito de pagar o preço pelas suas próprias escolhas. Mas existe algo ainda pior, que é quando isso envolve, e geralmente é o que acontece, que envolve outras vidas inocentes que muitas vezes se entregaram, foram genuínas, foram humanas realmente, e que são literalmente deixadas de lado quando passam a não ser mais tão interessantes assim.